Já se passaram 2 anos, não ouviam mais falar de lobisomem nem no rastreador, suas posses começavam a sumir. Ele ainda tinha muito dinheiro, o problema é que só saía e não entrava nada. O comerciante, ainda preocupado com a filha e sem dinheiro vivo na mão, colocou uma fazenda de sua propriedade à venda, ela fica no norte de Minas Gerais. Pegou um bom dinheiro e se tranquilizou por mais um tempo. Os jornais da época informavam os desaparecimentos das moças, ora nas cidades próximas, ora nas cidades longínquas. Mas como ter certeza que ele não voltará? Só existe uma maneira, retirando sua cabeça. A pressão era tanta que praticamente a cidade toda se evacuou, aparentava ser um plano do lobisomem, pois deixaria a cidade só para ele e o comerciante, seria uma tragédia. O comerciante de forma alguma arredaria o pé dali, tudo tinha um sentido familiar, as propriedades eram herança, tinha fazenda com mais de 100 anos em seu poder. O tempo deixou todos em uma situação difícil, sua filha que era linda e formosa estava bem desgastada com aquela situação, não se tinha respostas, e as mensagens dos jornais chegavam uma atrás da outra. Em uma cidade ao extremo de onde o comerciante morava, ouviu-se falar de um caixeiro viajante, ele chegará cheio de peças de roupas, sedas e muito mais. O comerciante, ao saber, mandou que um de seus seguranças fosse atrás dele, a questão era que a cidade longínqua, talvez não desse tempo, poderia já não estar mais lá. Então desistiu da ideia, achou que era um plano do lobisomem. Aos poucos, as pessoas da cidade começaram a voltar, acanhados e sem ter algo que os desse rendimentos, começaram a pedir ajuda ao comerciante. Ele prontamente começou a ajudá-los, mas antes fazia com que eles assinassem um documento dizendo que se não pagassem, perderiam suas propriedades. Sem ter outra solução, alguns aceitavam e outros não, mesmo assim a cidade começou a voltar. Era o suficiente para perceber que estavam esquecendo do acontecido. Ninguém tinha ideia o porquê da insistência daquele monstro, apesar de não mais ter sido falado sobre ele naquela região. Passado algum tempo apareceu outro caixeiro viajante, este com especiarias, a cidade toda se desesperou, nem mesmo o caixeiro sabia o que estava acontecendo. De imediato foi preso sem nenhuma acusação formal, ou seja, a única acusação é que era o lobisomem. O caixeiro viajante ficou por mais de 30 dias preso, como nada aconteceu, teve que ser solto, não era ele, realmente era só um trabalhador tentando ganhar o seu sustento. Pegou seus objetos e a primeira coisa que disse, vou-me embora deste lugar, esse povo é tudo doido, aqui não piso mais. E foi o que ele fez, sumiu para nunca mais voltar. Algumas cidades à frente ele encontrou com outro caixeiro viajante, este muito curioso para saber o que havia acontecido. Muitas conversas de bar, a explicação foi bem simples, me prenderam porque eu era um lobisomem. Você acredita nisso? Que povo doido! O que ele não sabia é que estava diante do real lobisomem que a cidade vinha procurando. Sabendo dos acontecidos na cidade, ele vinha voltando calmamente sem dar alarde, passava de cidade em cidade e fazia o seu trabalho, era muito atencioso e quem não o conhecia nem imaginava o que estava acontecendo. Isso levou mais um ano, ele não veio direto para a cidade, vinha aos poucos, colhia informações, ia a uma cidade próxima, voltava, ia de novo. Alguns diziam que ele estava tentando encontrar o rastreador, aquele mesmo que nunca mais foi visto. Como a cidade está retornando com seu ritmo normal, os problemas também voltaram, os curiosos começaram a visitar e querer saber mais sobre a cidade. A quantidade de pessoas, moradores de rua, também havia aumentado, caso o lobisomem aparecesse, já teria vítimas fáceis de predar. O povo ainda estava bem assustado, mas com o aumento do comércio, dinheiro entrando, começaram a baixar a guarda, ainda se falava no acontecido, mas em tom de chacota. Para o comerciante nada tinha mudado, a não ser que a cidade estava mais suja, o pessoal com a história do lobisomem haviam fraquejado na limpeza. Vamos ter que começar tudo de novo, a pracinha que era linda, agora está cheia de sujeiras, sacos de lixo e mendigos dormindo na calçada. Os passeios já não eram mais os mesmos, tropeços em sujeiras e mau cheiro tomava conta do local. A filha do comerciante estava bem melhor, estava esperando chegar a data certa, se não me engano no verão, iria estudar no Rio de Janeiro, o seu pai achou melhor tirá-la de lá. Também iria aproveitar para fazer um tratamento médico, trataria das feridas psicológicas causadas pela fera. Em uma conversa de bar, saiu o assunto de que aquele homem era neto de um fazendeiro famoso da região que havia vivido há muito tempo por ali, e que tinha perdido suas terras para o avô do comerciante. Chegaram à conclusão que era vingança, só não entendia a questão de um lobisomem vingar alguém. Será?